Futebol agora aqui no Alta Frequência. Ô, Camarão, o cardápio é imenso e você fica à vontade, porque hoje tá cheio de competição internacional, gente. Tem Libertadores da América, Botafogo vai estar em campo, tem Sul-Americana, tem Sula com Corinthians, Vasco e Grêmio, e tem Liga dos Campeões da Europa. Arsenal, Real Madrid, Bayern de Munique, Inter de Milão. Vixe, Camarão, fica à vontade. Pois é, tudo bem, Fábio? Um abraço a você, a Larissa, a todos que nos acompanham aqui no Alta Frequência. Vamos começar então pela proximidade temporal. A bola rola daqui a pouquinho, estamos falando de 3h32 horário de Brasília, às 4 da tarde de Brasília, começam justamente as quartas de final do principal torneio de clubes do planeta, né? De fato, os principais jogadores estão por lá. Torneio valioso, a Liga dos Campeões da Europa, a famosa Champions League, com Arsenal e Real Madrid, Bayern de Munique e Inter de Milão. E as escalações saíram, agora há pouquinho, né? De Arsenal e Real Madrid, jogo na casa do Arsenal em Londres. Na formação dos Gunners, do time inglês, apenas um brasileiro, o Gabriel Martinelli, entre os titulares. Jesus está machucado, está fora, inclusive, Magalhães dessa também, relação. né? Além do Gabriel Magalhães, né? Que recentemente esteve no Brasil, acompanhando a decisão do Paulistão no meio da torcida organizada do Corinthians. Ele foi lá, ele é corintiano assumido, né? E aí ele veste a camisa do Gaviões, vai lá para o setor norte, ele não vai para numerada, ele vai no meio da torcida do Corinthians e veja, tava, né, pré-lesão ali aparecendo por aqui no ambiente brasileiro, comemorando o título Pro torcedor paulista do do Corinthians. Só tem Gabriel aqui no Brasil, Só tem né? Gabriel, né? O No Martinelli, Brasil é Gabriel. Jesus, Magalhães, enfim. E aí o Martinelli, este sim, formado no Ituano, né? Passou também pela base do Corinthians, mas no Ituano que ele se apresenta para o futebol brasileiro, ele então está no time titular para este jogo que começa logo mais às 4 da tarde. Jogo, obviamente, contra o gigantesco Real Madrid, que sempre larga como favorito, né? O time do Arteta é muito bem treinado, mas do outro lado tem o time do pressionado Ancelotti, que não vai ser campeão espanhol, provavelmente, então joga todas as fichas na Liga dos Campeões da Europa e daqui a pouquinho no Super Mundial de Clubes. Em relação ao Real Madrid, aí uma legião de brasileiros, essencialmente o Vini Júnior e o Rodrigo entre os titulares, né? Não, mais uma vez, o Endrick, né, que começa no banco de reservas, é apenas uma opção. Ele costuma jogar em outras Copas, não a Liga dos Campeões da Europa. Então, neste duelo, aí sim, brasileiros representados na equipe madrilenha. Em Bayern de Munique e Inter de Milão, só um brasileiro. No caso, o ala esquerdo, o lateral esquerdo, Carlos Augusto, ex-jogador do Corinthians, inclusive ali, né, com potencial para se naturalizar italiano e disputar, né, competições pela seleção italiana. Tá jogando muita bola, um jogador que no Corinthians, né, praticamente não teve muitas e muitas possibilidades, minutos na equipe principal. Mais tarde, pela Libertadores da América, o atual campeão Botafogo desafia o Carabobo, time da Venezuela. E o Botafogo perdeu a primeira rodada fora de casa diante da Universidade de Chile. Então, para não dar sopa pro azar, precisa vencer, precisa dar uma resposta jogando no estádio Newton Santos. Foi muito bem no Brasileiro no fim de semana, superando o Juventude. Jogou muita bola o time do Renato Paiva. Não tem o Igor Jesus. Não tem, é verdade. Pela Libertadores da América, destaque também para o River Plate em campo, né? Sempre desponta como uma grande equipe, encara o Barcelona de Guayaquil no grupo B, o grupo que seria o do Corinthians, se o Corinthians tivesse furado essa fase pré-grupos, não aconteceu. O Corinthians joga na Sul-Americana pelo grupo C contra o América de Cali na Colômbia. É o clube, para os mais desavisados, Fábio, Larissa e amigos, que revelou o Fred Rincon, que também é um ídolo corintiano, né? Então, o que une América de Cali e Corinthians na história é Fred Eusébio Rincon Valência, um dos maiores meio-campistas da história, capitão do Corinthians em título brasileiro, título do Mundial de Clubes. Ele já falecido, mas é um cara que jogou simplesmente uma bola redondíssima na Copa do Mundo de 90, chocou o mundo, né? Com aquelas grandes atuações, essencialmente sobre a Alemanha. Corinthians em campo, assim como o Grêmio jogando pela Copa Sul-Americana contra o Atlético Grau, equipe do Peru, é verdade, e o Vasco encara outro venezuelano, assim como o Botafogo, o Puerto Cabello, jogando também às 9h30 da noite, Vasco da Gama, que apenas empatou na estreia, jogando fora de casa contra o Melgar lá no Peru. Então é o início dessa trajetória para os brasileiros, mas quase todos pressionados, Fábio, precisando vencer, dar respostas às próprias torcidas. Grêmio, Corinthians e Vasco da Gama
também na Copa Sul-Americana. É muita coisa com futebol na Band News FM também hoje à noite, né? É verdade. Hoje com Corinthians e Huracan para grande parte da rede, outras praças também com as próprias transmissões. E amanhã tem Palmeiras na Libertadores da América. Já vou fazer o convite, né? De novo. Estreia do Marcos Assunção, comentando aqui na casa, ex-jogador lendário também de seleção brasileira. Flamengo, Roma, Santos, Palmeiras, Grêmio Barueri, enfim, jogou muita bola, um dos maiores batedores de falta da história do futebol, por que não? Ele agora com o microfone da Band News FM, ao lado do Leonardo Fontes, do Marcelo Duó, do Lucas Belotti. Um grande time, com Yuri Queiroga também no plantão esportivo. Libertadores da América, destaque na nossa programação. Muito bem, para quase toda a rede tem América de Cali e Corinthians, portanto, a partir das 8h30, a bola rola às 9h30, como disse o Camarão. E no Rio de Janeiro, Band News FM Rio de Janeiro, com Botafogo e Carabobo. A bola rola às 7 da noite. Não Valeu, tem mais Camarão. bobo no futebol. Não tem. Só a cara. É. Tchau, Camarão. Tchau.